Bom dia. Que bom encontrar vocês. Foi tão bom que entrei num ambiente tão alegre, tão encantador, que meu nome já até trocou. Eu deixei de ser Fiorito para ser Florido. É verdade, desde que eu entrei aqui, posso ser o primeiro a chegar, porque eu cheguei às 7, estou esperando vocês desde as... Mas eu vou abordar para vocês hoje o caminho do prazer, os caminhos do prazer e o caminho da felicidade. Mas acho que eu podia parar a palestra por aqui, porque eu vi tanto sorriso, tanta alegria e tanto abraço de pessoas que eu não sei o nome, de pessoas que até imagino que vi pela primeira vez, e eu percebo que seja pela primeira vez, mas já nos encontramos outras vezes, que eu acabei contagiado pela alegria de vocês. Que bom, acho que aqui é o caminho da felicidade, porque tanto sorriso, não vi uma pessoa sequer triste, mesmo a senhora que me pareceu a mais experiente, não vou dizer mais idosa, mesmo ela que chegou sem me conhecer, eu ganhei um abraço, que se não havia um sorriso no rosto dela, não havia uma expressão de alegria no seu contato por estar aqui, e isso me encantou, me contagiou. Eu ganhei uma flor, comi lá um bolinho de chuva com banana, recebido pela nossa companheira tão carinhosa, e ouvi o Virgininho com aquele tupete de pica-pau, mas uma beleza, ele parecia o próprio Tico-Tico subindo os galhos para lá e para cá. Eu falei, eu quero ter um cabelo igual o Tico-Tico, está lindo o cabelo dele, não é isso? Parabéns, Virgílio, parabéns à diretoria da casa, parabéns, amigos, parabéns, Heresia, bom dia. É uma alegria sempre encontrar vocês, eu acho que viver isso. E eu também estou aqui todo embaranado com o título, porque me passaram os 4 títulos da palestra. Eu, na verdade, para encontrar um consenso, que eu precisava encontrar na tribuna, apareceu um título, cheguei na porta, tinha outro, e aqui a menina colocou. Falei, eu acho que é esse caminho que eu vou tocar, não é? Então nós vamos fazer uma abordagem a respeito das escolhas que nós estamos fazendo. Vai passar, não? Está passando. Qual escolha, qual caminho nós estamos escolhendo? Qual caminho nós estamos escolhendo? É verdade, esse é um desafio gigante que nós temos a construir pela vida fora. O que nós estamos escolhendo para nós? Prazer, felicidade, o que nós estamos buscando? Qual o caminho que nós escolhemos? Vamos seguir. Não descobriu ainda? Nós temos dificuldade de fazer essas escolhas. Assim como temos dificuldade para descobrir quem nós somos. Se a gente fizer aquelas clássicas perguntas da filosofia, quem sou? A gente talvez vai querer sacar a carteira de identidade, vai dizer, ó, isso está aqui na foto. Que às vezes ela não representa a realidade, a gente pega a carteira de identidade, tem aquela foto bonita, mas a gente já está meio sambadinho pela idade e tal, fala, será que é você mesmo? Né? Talvez a gente devesse trocar a carteira de identidade todo ano para mudar a foto. Não é? Às vezes ela não ajuda muito, a foto ou a própria. Se bem que com o Photoshop a gente podia dar modificado, né? Mas a gente não fala disso. Por outro lado, a grande escolha que a filosofia propõe, e ela sugere, para onde nós vamos? Em verdade, estamos no caminho da existência, nós pouco sabemos de onde viemos, e não temos noção segura ainda para onde nós vamos. Porque se tivéssemos, talvez nós nem quiséssemos mais continuar aqui, ou talvez quiséssemos ficar muitos anos para resolver as questões que nós deixamos pendentes para trás.
o medo da morte, por exemplo, é um desafio que a humanidade tem enfrentado e as pessoas também. Eu estou muito bem aqui na frente dessa flor, a imagem está bonita aqui, estou vendo, né? Mas o desafio de viver, ele é gigante, conquanto a gente não tem muita noção do que seja a vida depois da morte. Existe, nós sabemos, mas como? Como que existe? Por que nós não queremos morrer? Morrer no sentido de deixar esse mundo, porque a morte não existe, nós sabemos. É apenas a morte é um estágio da vida. Muitos de nós quer ter a vida espiritual. Eu quero a vida eterna. Tem alguém querendo vida eterna aqui? Tem? Levanta o braço quem quer a vida eterna. Eu vou contar um segredo para você. Nós já temos a vida eterna. Nós somos espíritos. Não busquemos mais querer a vida eterna. Sintamos a vida eterna. O que nós precisamos buscar é a vida eterna feliz. Porque somos espíritos, somos imortais. E poucas vezes nós percebemos isso. Adentrar numa casa espírita é adentrar dentro de um ambiente onde essas questões já devem ser consideradas como uma realidade. E ao sair, que nós nos esqueçamos disso. Por vezes nós lembramos que somos espíritos apenas por uma hora aqui dentro da casa e depois a gente volta para o mundo, como se saísse do mundo, entrasse num casulo, saísse do casulo e voltasse do mundo. É preciso que nós aprendamos a não nos contagiar com o mundo, ou no mundo, mas viver nele, porque é necessário. Então essas escolhas são fundamentais para que a gente possa entender a diferença entre um e outro, prazer e felicidade. E em tese, conceitualmente, nós sabemos a diferença. Conceitualmente, nós sabemos a diferença. Seria o prazer meramente temporário e físico, e a felicidade atemporal, imanente e transcendente? Imanente está dentro de nós, transcendente que ela sai, ela extravasa. Foi o que eu vi aqui em muitas pessoas. Eu me senti contagiado, eu vi muito bem, eu tenho estado muito bem nos últimos tempos, tenho feito muito bem algumas coisas que estou fazendo. Estou num processo difícil de mudanças, eu venho de uma história bem complicada, mas eu percebo que esse caminho é um bom caminho, é seguro. Ele, conquanto possa não representar daqueles valores que a gente busca no dia a dia, porque por instinto a gente está acostumado a buscar a sobrevivência. Nós ainda carregamos a ideia de comer por prazer, não comer para se alimentar. Nós ainda buscamos o dinheiro ainda como se ele fosse a única razão da existência, mas nós temos sentido essa realidade de perto e tem feito muito bem. Então elas, de dentro, ela expande-se, mas em realidade nós não buscamos primeiro em nós. Nós buscamos fora, trazemos para dentro, depois ela expande e nós vamos ver um pouco mais à frente isso. Então, quais são as minhas metas? Todos nós estamos buscando metas. São metas que nós traçamos para o nosso existir. Quem tivesse com esse quadro aí, como é que ficaria na foto? Hein? Né? Imaginemos aí. Eu acho que não precisava mais, né? Ficar, não é? Pois é. Há muitos de nós estamos perdendo nossa existência na busca disso aqui. Estamos perdendo a nossa saúde, estamos perdendo o convívio com os filhos, estamos perdendo o convívio com a esposa ou com o marido,
Estamos perdendo o convívio com os amigos para buscar tudo isso aqui. E como nós perdemos a nossa saúde, chegamos nos 60, 55, 60, por aí, a gente começa a gastar tudo isso aí para ganhar a saúde que nós perdemos. E acabamos então esquecendo de viver. A vida passou e eu não vi. E aí quando a gente se dá conta de que nós temos medo de perder isso, aqui representado nesse quadro, percebo que eu coloquei ali uma setinha transparente ao lado de uma seta indicativa. O homem buscando esses valores, porque cada busca desse valor, ela deixa marcada no seu corpo espiritual uma ferida, dependente de como você buscou esses valores, porque talvez vocês possa passar pela cabeça de alguém que a gente seja contrário ao dinheiro, ao carro, ao sexo, à bebida, ao sítio, à fazenda, à casa de praia. Ao contrário, é da própria existência da lei do progresso, tratada lá no livro 3º do livro dos Espíritos, na Leis Morais. É da própria essência do homem a necessidade de buscar, porque no campo humano nós precisamos das experiências, da busca, surge o aprendizado. Muitas pessoas, elas são ricas e fazem o seu dinheiro produzir bens em favor de outros, e por isso vivem muito bem. Pode comer seu camarão VG, pode comer sua lagosta, pode tomar o seu vinho, não há problema nisso. Pode ter seu carro importado, pode ter sua casa de praia, não há problema ter nenhum problema. A doutrina espírita não coloca nenhum impedimento ao progresso, ao contrário, ele é necessário. Salvo engano, é a 5ª lei moral, lá no livro dos Espíritos, onde nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é fundamental que nós, a importância que nós entendamos que um dia a gente vai perder isso. E é por isso que a gente tem medo. O primeiro medo nosso é da morte. Na grande maioria das pessoas, se a gente dissesse aqui, eu já posso até ter brincado com isso, se Dona Morte viesse aqui, eu anunciar para vocês, Dona Morte vai entrar aqui daqui a 10 minutos, e quem estiver no salão vai embora. Quantos de nós ficaria no salão? Talvez não seria eu que fecharia a porta, talvez eu corresse também, não é? E por que a gente tem medo então da morte, ou da doença que consome esses bens, ou da perda? Porque nós temos isso, nos infelicita. Algumas pessoas chegam a uma idade mais avançada, vão se angustiando, algumas se apavoram, outras se apavoram pela oportunidade de enfrentar o desafio da perda de um ente querido. Eu estou enfrentando um desafio com uma família em Vitória, abastada, posso dizer rica, aliás, ex-rica, porque agora está em processo falencial, e que há uns 15 anos atrás, aliás, há 15 anos que eu venho, de alguma maneira, tentando não ser inconveniente, a dizer que falta um pouco de espiritualidade na empresa. Eu prestei assessoramento a essa empresa e o assessoramento era em outra área, mas eu percebi que faltava espiritualidade naquela empresa, e cheguei a sugerir inúmeras vezes aos diretores da empresa que promovesse dentro dos funcionários um ambiente de espiritualidade. Não precisa levar religiões para dentro do espaço. Tem espaço comercial, é verdade, mas como os valores lá é unicamente buscar ganhar dinheiro a qualquer custo, não importando o salário que paga,
não importando os métodos pelos quais se andava, mas nunca consegui movimentar sequer os olhos de alguém. Mas veio a dor, começam a fazer maus negócios, os filhos começam a crescer e jogar dinheiro pela janela, e aquilo que parecia muito ser pouco. E aí acabamos sendo procurados, depois de 15 anos de luta, sendo procurados pela família, porque parecia, na linguagem dele, as portas fechadas. Fechar as portas, nada dá certo. Quando tudo parece que está para se fechar, barreira. Quando parece que tudo vai dar certo, alguma coisa colabora para fechar. E aí nos procuram. E começamos, estamos em processo inicial. Curiosamente, 3 semanas depois de estar na casa, eu nem sabia disso, entra o guardião maior da empresa, depois nós fomos lá fazer uma visita, para fazer uma inspeção mediúnica no ambiente. Eu gosto, quando faço um trabalho de obsessão, pegar meus médiuns e ir lá no local para perceber o ambiente, fazer uma leitura espiritual no ambiente. Fomos no sábado de manhã, aí percebemos o ambiente todo tomado, tinha guardas na porta da empresa impedindo a entrada da pessoa da empresa. Não queriam que as pessoas entrassem, e sufocaram a empresa, perderam perto de 30 milhões de reais em 3 anos, pelos ralos, que era dinheiro em diversas contas bancárias. Depois de 3 semanas, entra o chefe da empresa, o dono da empresa, já tinha ido na casa 2 vezes, tão somente 2 vezes, a esposa e a filha já tinham ido mais vezes, acho que 5 ou 6 vezes, mas ele entra com um sorriso, e a primeira coisa que ele faz, passou na porta, eu já estava preparando para iniciar a reunião, tinha um sorriso no rosto dele, e ele me falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas fechei um grande negócio ontem, e os caminhões já estão batendo mercadoria na minha porta. Falei, que bom. Falei mais nada, deixa por conta da conclusão dele. Claro que na busca dele é a conquista material, mas que representa, na verdade, emprego para muita gente. E ele acabou infelicitando 50, 60 pessoas, porque desempregou essas pessoas. E quando abre essa oportunidade, gera oportunidade para outras pessoas. Então a questão do dinheiro é fundamental tê-lo, ninguém vive sem, mas a questão é da gente, ao descobrir por que o medo, é porque ele não pode produzir tão somente isso, é a satisfação do prazer. Por isso que nós colocamos no tema, se vocês perceberam, os caminhos do prazer, ou podemos colocar os caminhos dos prazeres, e colocamos o caminho da felicidade, porque só tem uma alternativa, só tem um caminho. Embora a gente possa navegar por diversos vieses, mas a partir do momento que nós descobrimos então que o mundo não é meramente material, e que a verdadeira vida não é essa, e que a experiência de vivenciar as realidades espirituais, elas se fazem desde os primórdios da humanidade, quando os nossos antepassados, muitas gerações anteriores, nós mesmos, visualizamos que os nossos entes queridos se foram, e eles se reportavam para nós das experiências que viveram aqui e do que encontraram lá. Em o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem do Espírito Elizabeth de França, eu me recordo no capítulo 2 ou 3, se não me engano,
quando ela diz que fora uma rainha na terra e que ela esperava, ao chegar no mundo espiritual, que ela fosse recebida com tapetes e que ela fosse recebida como rainha, com toda a pompa que a nobreza terrena lhe dedicava. E esse que foi a surpresa dela. Curiosamente, os espíritos anotaram por uma rainha, que talvez fosse o título mais nobre que alguém pudesse ter no planeta, para nossas conquistas terrenas. Ser rainha, todo mundo quer. Eu quero ser rainha, eu quero ser princesa mesmo. As meninas querem ser princesas, os homens querem ser reis. E quando chega do outro lado, ela vê do outro lado aquelas pessoas que ela subjugava, que ela pisoteava. E aí leva para nós aqui uma reflexão a respeito do papel do poder. Qual é o papel do poder? Há que haver uma hierarquia necessária na vida, mas da forma como nós tratamos e da forma como nós nos conduzimos diante dessas pessoas, na relação da busca daqueles valores que nós colocamos na tela anterior, riqueza, poder, dinheiro, casa, carro, o que seja que você colocar como importante, vai te deixar marcas. Então, nesse campo, a gente tem que pensar que a doutrina espírita, ela veio mostrar para nós, de forma real, a existência feliz, única, primeira, e que a vida material é um estágio necessário, temporário, e portanto o prazer que nós oferimos da realidade material, ele não pode ser, por consequência, também permanente, porque acaba, tudo vai parar na sepultura. Mas nós não vivemos assim. Nós vivemos como se não fôssemos morrer, mas morremos, vírgula, cessa o estágio aqui. Ajuntamos valores como se eles fossem acompanhar-nos a vida toda. Mas quando chegamos na triste realidade do túmulo, então nós percebemos que somos espíritos. Na questão 918, não sei se não me lembro se coloquei nessa tela, eu vim preparando 3 palestras, como eu disse, por causa do que ficou publicado na Gazeta. Chego aqui na porta outra, e depois falei, eu tenho que encontrar uma, então fui preparando 3, não sei qual que eu coloquei, mas na questão 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, por que sinais se pode compreender alguém que se eleva espiritualmente? E os Espíritos apontaram para nós, na anotação de Allan Kardec, que antecede a explicação de Kardec em torno do homem de bem, e são 2 sinais indicativos de que nós estamos melhorando-nos espiritualmente. Quando nós trabalhamos numa empresa, depois de 6 meses de trabalho, a gente pode perguntar, às vezes pergunta para o colega, para o chefe, como é que eu estou? O que você está achando do meu trabalho? É porque a gente não entra na empresa para ficar só naquele estágio inicial. Entra-se na empresa para ser presidente dela. Mesmo que você entre para servir o cafezinho como office boy, deve entrar na empresa para ser presidente dela. Estou entrando aqui, mas eu quero ser presidente dessa empresa aqui, daqui a alguns anos. Então é natural que a gente almeje crescer. Então eu pergunto como é que eu estou. Estou bem? Está tudo certo? Está gostando? Não está gostando? Isso auxilia a fazer uma autocrítica da nossa performance. Mas Allan Kardec fez essa pergunta que cabe nos fazer, já que nós perguntamos de onde vimos, para onde vou, como vou. Aí ele pergunta, eu estou crescendo? Eu estou bem na fita? Por que sinais se compreende, 918, por que sinais se compreende o homem crescendo na vida espiritual? Ele apontou que são 2 indicativos. O primeiro deles é quando todos os atos da vida comum
na horizontalidade da vida, na vida material, podemos considerar uma coordenada cartesiana, horizontalmente, a nossa vida se ajusta às convenções sociais, ao cumprimento das leis e das regras estabelecidas. No trânsito, com os tributos, no comércio, no serviço público, no relacionamento com as pessoas na rua, tudo isso está perfeitamente ajustado. Como a gente viu aqui de manhã, todo mundo feliz, alegre, mesmo que a dificuldade esteja na porta, a gente está encarando bem. Isso é o primeiro quadro. O segundo quadro, então, na verticalidade, ele aponta que aquele que cresce espiritualmente, ele se compreende como espírito. O grande desafio para a gente fazer algumas renúncias e fazer essa busca que nós estamos querendo da felicidade duradoura, eterna, é verdadeiramente descobrir-se espírito. Sou espírito. Vim transitando pelos mundos mineral, vegetal, hominal, animal, hominal. E para onde nós vamos? Para outro reino angelical. E aí eu quero perguntar a você: tem alguém querendo ser anjo aqui? Por favor, levanta o braço para mim. Quem quer ser anjo? Está vendo? Só 2 pessoas querem ser anjo. Sabe por quê? A gente acha que isso é piega ser anjo. Eu quero ser anjo. Por favor, não me veja como tal, só porque eu estou aqui em cima atrás dessa flor, mas eu quero ser anjo. Estou fazendo esforço para ser anjo. Estou fazendo esforço. Pode fazer também, porque você vai ser. Você foi criado para isso. Curiosamente, acima de anjo, ele não sabe o que acontece. Os Espíritos só nos permitiram por saber até ser anjo. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, na questão 97 a 111, os Espíritos apontam lá 3 categorias de Espíritos: os imperfeitos, os bons Espíritos, os Espíritos puros. Nos imperfeitos e nos bons, eles anotam algumas subdivisões. Nos Espíritos puros, eles só põem uma. E não falam muita coisa a respeito dos Espíritos puros. E isso deixa a gente intrigado. Porque, em verdade, tanto a doutrina não nos diz muito a respeito da nossa origem, como também não nos fala muito acima desse padrão de Espíritos puros. Porque a suprema felicidade, talvez falte para nós palavras para no dicionário expressar. Falta palavra para expressar o que seja a suprema felicidade. Tanto é que na questão 917 do Livro dos Espíritos, que acho que deve ser a última lâmina, ele nos fala em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Não fala assim, em que consiste a felicidade dos espíritos puros. Fala dos bons espíritos, porque é ainda algo palpável a nós. A linguagem não saberia expressar, posto que não vivenciamos, nós não criamos palavras para definir isso. Então, nessa busca, a gente tem que perguntar, porque talvez possa também passar pela cabeça que para ser feliz e para ser bom espírito, a gente tem que abandonar todos os prazeres da vida. Então nós vamos vestir de saco, carregar uma pedra na cabeça, e eu tenho que dar o carro de vocês pode deixar na porta que eu vou levar para o Fiorito, vou levar para casa. O dinheiro da conta deposita na minha. Não é isso que estamos propondo. A gente pode alcançar a espiritualização vivendo os prazeres? Vamos ver isso? Vamos ver isso? O prazer é instintivo. É uma das primeiras percepções. Porque será que seria só pela necessidade de perpetuar a espécie que o cachorro procura a cadela quando ela está no cio?
Será que o cachorro fala assim, ih, passa uma cadela ali, eu tenho que transar com ela porque eu quero fazer um monte de cachorrinho? Será que é por isso? Você já viu a linguinha dele quando ele está em cima dela? Observa, pode ver. Pode ver. Ele tem prazer. Assim nas relações que nós estabelecemos. Nós vamos criar o cenário de uma alcova. Não precisa fazer isso. Cada um sabe experimentar as suas próprias sensações e seus próprios sentimentos. Mas ele é instintivo. É natural. Ou o prazer de comer. Aliás, uma coisa que a gente precisa aprender, em vez de comer muito, é ter o prazer de experimentar o sabor da comida. Ontem na palestra lá do centro, nossa, foi esse assunto. Levamos um nutrólogo que nos falou da qualidade de comer. Como nós comemos? Quanto tempo você gasta para almoçar? Pois é. Às vezes diante da televisão, com o prato na mão, dando para lá e para cá, não é isso? Telefone tocando, computador ligado, come lá do lado, tem um prato lá, você bebe, come, se esquece, ficou metade do suco lá, e a gente esquece de experimentar o sabor da comida, mastigando adequadamente. Foi o que o nutrólogo disse para nós. Importante isso. Parece que ainda nós comemos naquela mesma velocidade que o cãozinho come, e que você for puxar o prato dele, o que ele faz? Por que ele faz isso? Porque se tirar minha comida eu morro. Mais ou menos assim. Nós precisamos passar a perceber essas coisas pequenas, porque elas são extremamente prazerosas. Valorizar esses momentos, que em verdade, eu vim pensando na estrada, eu pensando que é um mandato que nós temos, porque nós dispomos de talentos, nós dispomos de faculdades físicas, psíquicas, espirituais, que nós aproveitamos muito pouco. Eu tentei experimentar o abraço, eu ganhei um abraço, eu não vou dizer quem é, porque eu não sou de ficar com ciúme, mas eu ganhei um abraço aqui que foi mais um abraço que todos aqui hoje. Não vou dizer quem é. Eu quis dar o abraço e experimentar o abraço, vestir o abraço, sentir o abraço, porque às vezes ele é uma mera troca de formalidade social. Às vezes o contato do homem e da mulher, ele é freado porque alguém pode pensar que se eu abraçar uma mulher com mais intimidade, alguém vai falar assim, olha, tem coisa aí, você viu como ele fez? E a gente esquece, a gente não percebe que perde oportunidades lindas de quase fazer a fusão de uma alma. Foi isso que Paulo disse, quando ele disse assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E se é então o Cristo que vive em mim, é um Cristo abraçando o outro Cristo que chega. E a gente precisa crer assim, porque nós sabemos assim. Nós precisamos nos comportar assim. Olha, se alguém quiser pensar que o abraço dele foi maldoso, o problema é de quem pensou. Se não foi, acabou. Dane-se. Você que limpa a sua cabeça. A gente costuma dizer assim, os incomodados que se mudem. É verdade, os incomodados que mudem a sua forma de se expressar, de sentir, de ver. Mude o seu olhar, mude a forma de você ouvir, mude a forma de você fazer a leitura, porque isso interessa tão somente às duas pessoas, unicamente a elas, e elas que precisam intimamente analisar o que é que estão fazendo. E se tem uma sensação que corre além daquilo que a amizade propõe, compete tão somente elas duas analisar e mudar, se achar que deve, e não colocar no campo da culpa e do remorso. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Eu acho que a pior desgraça que a humanidade inventou chama-se pecado.
porque ela proibiu as pessoas de serem felizes, de tentar experiências. Uma criança que tivesse o medo de pecar na hora de quebrar o ovo, fritar o ovo, porque errou, então o pecado aí é erro, porque fritou o ovo erradamente, ela nunca aprenderia a fritar o ovo, nem passar a roupa, porque tem medo de queimar a roupa. Uma criança que a gente tivesse medo de que ela caísse, ela deveria ficar envolvida naquele cinteiro que nos envolvia quando nós estávamos aí com 2 meses, 3 meses, nós ficávamos quantos meses enrolados naquele monte de pano? A criança, quando começa a andar, ela precisa experimentar a experiência da queda. Claro que a queda é amparada, mas a queda precisa ser permitida, para ele sentir a dor do que é um joelho ralado, uma unha que se ralou. Isso é isso. A gente não aprende a proteger, a gente não aprende a desenvolver. Então não tem que entrar no campo da culpa, não tem que entrar no campo do remorso. Culpa e remorso são 2 instrumentos da tristeza, da angústia. Porque se no remorso eu fico pisoteando no estado da lama em que eu caminho, na culpa eu pelo menos já estou buscando, mas eu sofro por isso. Se eu sei que a minha natureza é uma natureza de imperfeição, mas eu disponho de recursos e talentos para avançar, eu tenho 2 alternativas: ou eu sento na beira da estrada e fico chorando leite derramado, ou eu pego o balde e vou lá no pasto tirar o leite. Entre as 2 alternativas, qual é que parece mais inteligente? Ficar chorando o leite que caiu na areia, ou pegar o balde e tirar o leite? Não vai voltar o quadro, a água passou debaixo da ponte, acabou. A oportunidade perdida, ela só vai aparecer com outra pessoa, virá em outra forma, em outro tempo, mas agora não. Agora você precisa experimentar a sensação da perda, para que quando ela surgir, você aproveite da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, a gente fala de prazeres destrutivos. Então, quais são os prazeres destrutivos? Todos aqueles que nós citamos lá. Por que eles destroem? Porque nós não usamos o equilíbrio no uso, nós não usamos o equilíbrio na riqueza, na casa de praia. Eu tenho dito que casa de praia e sítio vai mandar muito espírita para um umbral, porque o sujeito só quer saber de casa de praia e sítio, ele esquece da espiritualidade. Mas se eu tenho casa de praia, então não posso. Vai, sim, por favor, vai passar suas férias. Mas quando tu for lá, se tiver uma casa espírita perto, vai. Você não precisa sair de Conceição da Barra para ir na reunião do Virgílio, que a reunião do Virgílio seria a mais gostosa, a mais falada do estado. Todo mundo fala. A reunião do Virgílio é uma graça de lá, porque é encantamento da reunião. Mas você está em Conceição da Barra, já visitou o Centro Espírita de Buriri? Já visitou a Igreja Católica de Conceição da Barra? Ou a Missa de São Mateus? E as pessoas esquecem. Só que felicidade, infelicidade, obsessor não tiram férias. Você já viu falar que o obsessor entrou de férias? Pelo contrário, nas férias que acontece muito o quê? Pulada de cerca, bebedeira, contas para pagar que vai gerar um estresse terrível. Então não tem problema algum, você está em Conceição da Barra, você está em São Mateus, está onde for. Não, vamos para a praia, vamos comer a peixada hoje, mas à noite tem uma atividade que nós não podemos abrir mão. Tem o culto do lar, mas o culto do lar, por que não? Está de férias? Por que férias? Quem tira férias é o corpo, quem tira férias é o espírito. Da mesma questão, são as pessoas que dizem assim: eu vou me aposentar porque eu quero ficar na rede. Que tristeza se aposentar e ficar na rede, porque parece que ela morreu. É a segunda morte. O Paulo fala da segunda morte. O que é a segunda morte? É você entrar no estado de preguiça espiritual, de inação, de inércia, de deserção do existir, porque a vida parou de fazer sentido. Você não é mais promovido na sua empresa. Quando você aposenta, você não é mais promovido.
Ao contrário, você entra numa fase de decréscimo em algumas situações até salarial. No momento que você mais precisa, você entra no decréscimo. Porque chegou a hora da razão, e a hora da razão ela nos convida a que agora os impulsos devam ser ainda mais direcionados para a espiritualização, porque nós somos espíritos. Lamentavelmente a gente tem que dizer que quem se aposentou está mais perto de morrer. As pessoas que estão querendo fazer 20 anos, dos 20 aos 30 a gente gostaria muito de avançar, mas quando chega nos 30 a gente não fala mais 35, tem 30 e poucos. Quando chega nos 40 a gente não quer falar mais da idade, porque já é o preconceito, o medo de encarar. Ao contrário, agora curiosamente tem muita gente quando chega, passa dos 70, ele já fala, ele até aumenta. Eu estou com 70, com 75, estou com 78. Estou com 80, com 89. Sabe por quê? Porque ali a razão, sobra a razão. Isso quer dizer, na verdade, se eu tenho 89, eu tenho mais experiência de quem tem 80. Porque ela canaliza para outra direção, é um outro saber. E é curioso isso. A gente não percebe que é determinada. Por exemplo, o menino de 15, ele quer ter logo 18. Quando tem 18, ele fala que tem 22. Quando ele chega no 30, ele para de contar. 40, pronto. Quando entra na fase do enter, então é uma tristeza, não é isso? Vamos lá. Perdão. Saltei aqui. E tem os prazeres construtivos. Quais são os prazeres construtivos? Os mesmos de lá. Como é que eu vivo, então, o meu carro importado? Como é que eu vivo o meu sítio? Como é que eu vivo a minha casa? Como é que eu vivo a casa de praia? Como é que eu vivo o meu jet ski? Como é que eu vivo o dinheiro que eu tenho? A minha lancha? Como é que eu vivo? Olha, vivendo, não esquecendo que uma enxurrada, uma debacle financeira, uma aval que você fez que pode te fazer gerar dificuldades, e que esse patrimônio ele existe para nos servir e não para que a gente seja escravo dele. Nós conhecemos pessoas que são escravas da academia, são escravas do salão de beleza, só que a moça do salão de beleza não faz milagre. Photoshop a gente só faz na foto. Você pode, chega um tempo que você estica, e a pessoa, a gente sabe que a pessoa está toda esticada. Não tem a pessoa que a gente olha assim, está toda esticada? Não é? Quando sorri, fica preso. Agora, como é que está a alma dessa pessoa? E você às vezes vê a tristeza dela. Nesse sentido, então, qual é o sentido da existência humana? Eu perguntei a um médico recentemente, já que ele tinha estudado 6 anos de medicina, mais 2 de residência, mais 3 anos de mestrado. Eu perguntei por que Deus nos deu um corpo, já que o objeto de trabalho dele era o corpo. Ele não soube dizer, falou, nunca pensei nessa pergunta. Por que Deus nos deu um corpo? Porque Deus deu a nós um corpo, e por mais que nos esforcemos, aliás, os alquimistas gastaram muitos anos de estudo, muitos séculos de estudo para descobrir o elixir da longa vida. E o elixir da longa vida não está no laboratório, está dentro de nós, porque nós temos a longa vida. Não precisava descobrir como fazê-lo, era descobrir como experimentá-lo, como experimentar a vida espiritual. E aí, então, alguns estudiosos existencialistas eles apontam para nós que o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes, o sentido específico de uma pessoa em dado momento.
Como é que está o meu foco hoje? Como é o meu foco hoje? Que metas eu estabeleci para curto, médio e longo prazo? Eu tenho um plano? Tenho um plano? Diz os chineses assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vou repetir: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu preciso descobrir. Sou espírito, saio do ponto A e vou chegar ao ponto B. Do ponto A ao ponto B tem uma distância considerável. Eu posso dividir a minha caminhada em etapas. Eu estou na etapa do casamento. Casei-me. Quero filhos em quanto tempo? Estou fazendo pré-vestibular. Quanto tempo gasto para terminar a minha faculdade? Então preciso estabelecer metas. Aposentei-me. Sento na rede verbal de coco, esperando que os filhos venham visitar, e eles não vêm. Eles sumiram. Dias atrás eu atendi uma jovem de 16 anos, cuja dificuldade experimentada por ela não estava, aliás, não foi criada por ela, foi criada pela mãe, que o filhote nasceu do ovo e criou asa. E o filhote, quando ele cria asa no ninho, ele quer voar. E a mãe diz assim: esse menino já está criando asa. Claro, está criando asa porque quer voar, ele vai voar do ninho. Falou: vou cortar a sua asa. Em vez de cortar a asa, por que não direciona o voo? Por que não aproveita a energia que está exalando? Deixa a experiência acontecer. Mesmo que ele volta para casa com um chumbo na asa, mas é uma experiência necessária. Mesmo que doa, é da essência do ser a descoberta. Por isso que ele pergunta: por quê? E por quê? E por quê? Você se cansa, mas tu pergunta, cara. Quem pergunta quer saber. Por isso que o livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Kardec sacou muito melhor que todo mundo, porque ele não botou 10 perguntas na prova. O professor aplica a prova, quando a prova tem 50 questões, nossa, que prova horrível, 50 questões, 4 horas. Kardec botou 20 vezes mais. Tem 1019 perguntas e respostas. Então sigamos. Essa frase de cima eu cunhei. Eu estava escrevendo e lá eu não sei se ela está certa, aí vou deixar para vocês. A felicidade, o prazer é a felicidade temporária do corpo, e a felicidade é o prazer eterno da alma. Juntando ideias, eu nunca vi e escrevi. Se você não descobrir de quem é, bota que é meu nome. Eu que fiz, eu pensei. Mas eu penso que ela ficou legal, porque o que caracteriza a felicidade, então, é a perpetuidade, é que não se acaba mais. Mas na sequência da ideia, que nós estamos traçando pela logosofia, quanto à origem do sentimento que falta, do sentido da vida, pode dizer ainda que de maneira muito simplificadora, que as pessoas têm o suficiente com o que viver. Olha bem, em geral nós temos o suficiente com o que viver, mas não tem por que viver. Por que eu vivo? Por que eu tenho um corpo? Você já se perguntou por que eu tenho um corpo? A gente, en passant, sabe que tem um corpo. Mas por que eu tenho um corpo? Por que Deus me deu um corpo? Foi a resposta que o médico não conseguiu me dar. Ele estudou a medicina, cura de corpo, não sabe por que Deus deu um corpo para nós, que é um patrimônio valiosíssimo, que nós desperdiçamos toda a energia dele para conquistar outras, e depois nós vemos que nós desgastamos nosso corpo e não cumprimos o mandato que nós íamos realizar aqui. Tem os meios. A reencarnação é um dispositivo divino do ajuste das almas no caminho do amor, portanto um meio, e ela não foi possibilitada para fracassar. Se fracassa, por que fracassa? Não é porque Deus errou, foi porque nós não soubemos administrar os talentos que recebemos. Mas não tem o sentido de quê? Da imanência, não tem sentido da impermanência, porque nós somos imortais.
A vida continua. Segue então o estudo. O sentido de uma pessoa ou coisa ou situação não pode ser dado, tem que ser encontrado pela própria pessoa. Ninguém te dá isso. É o seu direito de conquista. Você busca. Não adianta você. Por isso que a gente quer aconselhar pessoas e elas não querem ouvir. Então só se dá conselho e orientação quando a pessoa pede. Pode dar uma pista e deixa para ela, por conta dela. Ela tem que buscar. Ainda que te pareça muito óbvio aquilo que você está falando, mas não é óbvio para ela. Não adianta. Não adianta impor. Ela não vai captar porque ela não entende, ela não sabe ler aquilo. Ela não está no ponto. Ainda não chegou a hora. Mas não dentro dela. Porque isso existiria contra a lei da autotranscendência do destino humano. Ele precisa que ele descubra lá fora, na dor dos outros, aplique em si, e ele começa o processo então de dentro para fora. Então, o único específico quanto à situação correta é, pois, o sentido inerente a ela. E a pessoa que busca em cada situação é igualmente única e irrepetível. Não há pessoas iguais. Reagimos de maneira diferente em situações iguais. Então a receita desse livro para alguém, ela pode ser até um referencial, mas não cabe para o outro aquilo que coube para você. Ah, mas eu posso tirar lições? Posso. Em linhas gerais, na especificidade não. A especificidade é de cada um, porque cada um é único, e graças a Deus que somos assim. Por isso que tem caras e gostos para todos, porque Deus não se repete, a obra é única. Daí, isso fortalece muito a nossa possibilidade, não só de crer, mas de saber e, sobretudo, de confiar. Falta-nos confiança, a nossa falta de fé, a nossa fé combalida, uma fé vacilante, ela gera falta de confiança em Deus. O quanto eu confio? Quanto eu confio no centro aqui? Dias atrás eu conversando com um companheiro na casa, e eu perguntei: quanto você confia na espiritualidade da casa? Ah, eu confio muito. Quanto? 0 a 100, 100. Aí, quando a dor chegou, ele foi buscar ajuda em outra casa. Ah, quanto eu confio naquilo que a doutrina diz? Ah, eu sou espírita, mas se a dor chegar, aparece o João de Deus, nós vamos ao João de Deus. Ah, não tem problema do João de Deus. Qual o problema? João de Deus é ruim? Não, pelo contrário, João de Deus tem que fazer o trabalho dele. Não estou falando mal de João de Deus, mas estou dizendo o seguinte: será que os espíritos que atuam lá não atuam aqui? Será que o merecimento que nós temos aqui não temos lá? Ou vice-versa? É o tamanho da fé. A tua fé te curou. E quando eu tenho a certeza que você é feliz, eu faço o meu esforço, eu trabalho, eu saio da zona de conforto. Ao tentar responder a questão do sentido da vida, a mais humana de todas as questões, o homem é remetido para si mesmo, dentro de si. Procurei longe, achei dentro de mim. Onde está o Deus que eu não te acho? Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência, tornando-se alguém que a vida interroga. A vida interroga porque ela sugere pergunta, mas quando nós tomamos o sentido da vida, fazemos o que fala a questão 919. Nós interrogamos a nós mesmos. A vida interroga porque ela dá perguntas, ela te sugere reflexão, mas é preciso que você diga: nessa circunstância, como eu me comportaria? Sendo responsável assim por sua vida. Cada um de nós é responsável. Por isso, naquelas setinhas lá, tinha a setinha branca. A setinha branca é a lei de causa e efeito. Onde foi que eu errei? Lembra daquela pergunta do humorista, diante do filho que se apresentava com uma homossexualidade expressa? Onde foi que eu errei? Não errou, talvez. Talvez o erro foi não ter percebido, de não ter dado mais atenção à vida, porque é dele. Por que sofrer por os outros? Sirvamos naquilo que seja possível. Quando não for possível, não sofra. E nessa experiência, para ir concluindo,
eu vivi um momento muito particular com o trabalho que faço no Bons Apenados. Eu entrei no presídio de Tupum, faço esse trabalho desde 2004, e entrei dentro do presídio, onde estava coalhado de colchões, tinha umas 60 pessoas no espaço, que era um quarto desse espaço aqui, e os colchões estavam postos um lado do outro, não tinha lugar de pisar. Eu tirei meu sapato e entrei de meia, mais uma outra pessoa comigo, naquela cela cheia de mulheres. E parece absurdo que alguém falar de felicidade no local daquele, pois o assunto mais importante daquele lugar é falar de felicidade, porque precisa abrir a porta para as pessoas. Aí eu comecei a dizer da felicidade, das perspectivas que o mundo tem, das oportunidades que a gente perde. Aí uma moça negra, com cabelo meio revolto, e ela falou assim: moça, o que você está falando? Eu falei: eu estou falando da felicidade. E curiosamente as pessoas bebiam daquilo, como vocês estão aqui, todo mundo de olho atento. Parece que a gente fala, as pessoas não querem escutar, as pessoas querem escutar isso sim. Aí eu falando de felicidade, ela falou assim: o senhor é o quê, pastor? Eu falei: não, eu sou apenas uma pessoa que te visita aqui, vim trazer uma palavra de conforto para você. Você está falando da felicidade? Estou falando da felicidade. Ah, então deixa eu falar. Eu estendi a mão, ela estava sentada, coloquei ela do meu lado, não tinha lugar de botar o pé, ela ficou colada no meu corpo, e ela virou para as pessoas e falou: eu sou feliz aqui. Eu sou feliz aqui. Aí a pessoa, todo mundo ficou assim: mas como ela pode ser feliz aqui? Não tem lugar de deitar, porque umas 60 pessoas no espaço vivendo aqui. Imagina, não tem, você deita no colchão, tem que deitar de lado, porque de bruços ocupa 2 espaços. É como sardinha, sem liberdade alguma, não tinha água corrente, banheiro, uma fila de 30 pessoas, e você passa anos lá dentro da sua ação. Aí ela diz o seguinte: tem 3 meses que eu estou aqui, e sou feliz aqui. Mas por que você é feliz aqui? Eu morava debaixo da marquise, eu não tinha casa para morar, eu era usuário de crack. Para usar o crack, eu tinha que eu usava 3, 4 pedras à noite. Cada pedra que eu tinha, que eu queria, eu tinha que fazer sexo com alguém, e não tinha onde tomar banho. Então eu tomava banho no chafariz, e eu não tinha roupa para usar, e então eu lavava a roupa no chafariz, mas a roupa não limpa. Eu ia pedir comida às pessoas, as pessoas não davam porque eu estava sujo, eu era morador de rua, e sendo morador de rua, eu fedia, e as pessoas não me davam comida, então eu comia no lixo, eu catava comida no lixo, eu comia comida muitas vezes azeda. Eu sei que é comida azeda, mas era necessidade de sobreviver. E eu comecei a pensar que eu precisava sair da situação, eu precisava sair, eu tinha que encontrar uma saída. Então eu comecei a vigiar o guarda da frente. Portanto, se você contratar vigilância, cuidado, porque eu comecei a vigiar o guarda e vi que o guarda era bobo, ou ele estava ali apenas para enganar a torcida. E eu vi que ele ia no banheiro algumas vezes, então eu vigiei de quanto em quanto tempo ele ia no banheiro. Aí eu me preparei, olhei 3 bermudas numa loja, e então eu filmei as bermudas, e quando ele saiu no banheiro, eu entrei na loja, catei as bermudas e saí correndo. Para onde que eu saí correndo? Para o lado do guarda. Seu guarda, roubei a bermuda, seu guarda, roubei a bermuda, me prende, eu roubei, eu sou lado. Aí chegou o guarda, o Chapolin Colorado, e prendeu a moça, e chegou com um gesto heróico lá na loja, me arrastando, me dando tapa. Não sabia ele que era o sapo na água fria. Aí o delegado levou para o delegado, botou no camburão, me jogou de qualquer jeito. Eu estou bem tranquilo indo para a água fria. Aí o delegado me deu os tapas, assinei tudo que ele botou na minha frente. Eu não sei se ele falou que eu assaltei o banco ou se eu roubei 3 bermudas, eu não quero saber, mas vim parar aqui, e aqui eu tenho roupa que as meninas me dão, eu tomo banho todo dia, eu escovo meus dentes, tem 90 dias que eu não uso crack,
E tem 90 dias que eu não transo com ninguém, porque agora eu não sou obrigado a transar com ninguém. Eu sou feliz, tenho comida quente todo dia, sou feliz. Então, o que é a felicidade? É o estado da alma, é o estado de felicidade, que você pode aprender a tirar de qualquer situação as lições. Basta que você perceba o sentido da vida que Deus deu e o que Ele quer de nós, que sendo perfeito não poderia realizar qualquer ato que não nos tornasse felizes. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe.